Você lembra do episódio que o Bob Esponja acorda e a cidade inteira simplesmente sumiu? É o episódio Gone, e eu sempre achei que era só mais um episódio que foi feito pra zoar o Bob Esponja. Só que tudo nesse episódio é estranho. A situação, o que acontece no meio e principalmente como ele termina. Nada fecha. E dá a sensação que todo mundo tava realmente simplesmente tirando sarro da cara dele. Só que é um daqueles episódios estranhos da sexta temporada. Só que Bob Esponja sempre faz episódios estranhos, mas esse aqui é um pouco diferente. E eu simplesmente não consigo aceitar a história do dia sem Bob Esponja como fala a explicação final. Eu sinto que esse episódio esconde muito mais coisa por baixo, e hoje a gente vai entender melhor essa contradição. O Bob Esponja acorda de manhã, briga com o despertador, coloca a calça e vai dar comida pro Gary. Só que o Gary simplesmente não aparece, ele não dá nenhum sinal. Gary, vem comer! E essa é a nossa primeira pista. E guarda esse detalhe. O Bob Esponja acha que ele saiu pra passear, então ele vai cumprimentar o Lula Molusco, mas nada também. Hora de levantar, Lula Molusco, pra não se atrasar de novo. Tudo bem, nos vemos no Siri Cascudo. Ele deve estar em seu sono de beleza. Ele bate na pedra do Patrick, mas mesma coisa. Não vai esquecer de acordar de novo. Patrick? E quando o Bob Esponja chega na rua, as calçadas estão completamente vazias, não tem nenhum peixe de fundo, nenhum engarrafamento. Só um único carro abandonado no meio da estrada, como se alguém tivesse saído com pressa. Ele passa o dia inteiro no Siri Cascudo esperando alguém aparecer, mas ninguém vem. E o Bob Esponja conclui que o dia tá fraco de movimento. Quando passa na frente da sala do seu siriguejo, também tá vazia. O Bob Esponja chega em casa e percebe que a comida do Gary estava intocada desde manhã. Aí ele corre até o Lula Molusco para procurar o Gary, mas ele não encontra nada. O clarinete do Lula Molusco tá frio, a casa do Patrick tá vazia e o escritório do seu siriguejo também tá vazio. Aí ele vai até a cúpula da Sandy e também tá vazia. Onde ele olha não tem ninguém. E é aqui que a tensão começa a aparecer de verdade. Todo mundo da fenda do biquíni sumiu ao mesmo tempo. E ele ainda corre pela cidade confirmando que cada prédio tá abandonado. Sumiu! Onde é que tá todo mundo? E o plano do Bob Esponja é simplesmente manter a memória da fenda do biquíni fazendo um roleplay de todo mundo sozinho, o que é até um pouco estranho. Como que todo mundo some em uma noite e você nem questiona? O Bob Esponja não para pra pensar no que pode ter causado isso, nem pra onde as pessoas foram. Ele simplesmente aceita que ele é o último habitante da cidade e vai encenar toda a civilização sozinho. É o clássico dele. No começo, Bob Esponja até que tá indo bem, e a imitação é engraçada. Que seja. Ei, Bob Esponja, temos um pedido de um hambúrguer de siri de luxo. Sabe lá Deus por quê. Usando as habilidades que ele tem de mudar de forma, ele consegue imitar todo mundo na fenda do biquíni. Ele captura com perfeição o ódio do Lula Molusco por ele, faz o seu siriguejo avarento ao extremo, faz uma ótima imitação do Patrick e da Sandy, e até da Sra. Puff. Só que depois de um tempo, o Bob Esponja percebe o quanto que isso é inútil e chora pela solidão. E aí ele percebe que como não tem ninguém por perto, ele pode tirar a carteira de motorista sem o menor problema. Bom, porque pelo menos não tem ninguém pra ele atropelar. E todo dia vira uma festa pro Bob Esponja. Ele, o barco e a estrada aberta. Ele dá até nome pro barco. Eles andam juntos, tomam banho juntos, vão pescar águas-vivas juntos e até que ele consegue uma relação legal com o barco. É basicamente aquela cena do filme Náufrago com a bola de vôlei. Boa noite, barquinho. Só que o que começou com uma encenação e um passeio de barco começa a virar uma coisa mais sombria. Ele simplesmente fica paranoico. Ele começa a conversar com o barco e começa a perder gradativamente o controle. E como se o episódio não pudesse piorar mais, o barco parece ter vida própria. E tem o fantoche do Patrick feito de carne de hambúrguer. O Bob Esponja tá tendo conversas completas com uma carne moída e um motor. E o narrador simplesmente fala 3 dias depois e de repente a montagem alegre de isolamento acaba. Bob Esponja tá em espiral escrevendo no diário sobre veículos falantes, gritando com barcos de rua, correndo como se a vida dependesse disso. E a gente pode chamar de paranoia ou surto, mas o resultado é o mesmo. O Bob Esponja tem medo de qualquer veículo. Ele corre pela cidade tentando se esconder, mas ele fica encontrando barcos por todos os cantos, inclusive numa concessionária e num cinema com filme de corrida. Encurralado, ele pega um machado, vê um ônibus descendo a rua e parte pra cima. E aí é a hora que todo mundo volta.
O seu siriguejo então fala que foi só o Dia Nacional Sem Bob Esponja, um feriado inofensivo onde todo mundo tirava uma folga dele. E o Bob Esponja, depois de dias em isolamento e colapso mental, simplesmente aceita. Diz até que se sentiu honrado. Oh, legal! Um dia todo dedicado a mim! Mas tem muita coisa sem explicação nesse episódio. Ou o Bob Esponja acabou de passar pelo colapso mental mais rápido da história, ou a Fenda do Biquíni tá escondendo alguma coisa. Segundo seu siriguejo, foi o Dia Nacional sem o Bob Esponja. Um dia onde todo mundo da cidade, amigos, vizinhos e até bichos de estimação fazem as malas e somem só para evitar ele. E a gente é suposto acreditar nisso. Eu até acredito que o Lula Molusco e a Senhorita Puff topariam, muito provavelmente eles que tiveram essa ideia. Até o seu siriguejo eu entendo, mas a Sandy, o Gary e o Patrick, esses são os amigos mais próximos do Bob Esponja. Eu não consigo acreditar que eles iriam tão longe. E tem a linha do tempo que também é muito suspeita. O Bob Esponja fala que ele ficou sozinho por semanas, e a gente viu ele passar por vários ciclos de dia e noite, criar vínculo com um barco, construir um fantoche de amigo feito de carne e desenvolver paranoia. O narrador também joga 3 dias depois, bem no meio. E sim, o siriguejo brinca com eles, falaram que exageraram um pouco. Mas eu não acredito que uma cidade inteira sumiria por tanto tempo por causa de um feriado idiota. E se você alinhar todos os sinais, as ruas vazias, os animais sumidos, o senso de tempo distorcido e o time perfeito do retorno, a desculpa do feriado começa a parecer muito mais uma história inventada. E olha, não seria a primeira vez que eles fazem isso. Essa cidade tem um histórico de desaparecer da noite pro dia. O pessoal da Fenda do Biquíni, eles zoam e eles humilham e eles dão as costas no segundo que for conveniente pra eles. Tudo por uma risada ou por interesse próprio. Mas se tem uma coisa que une eles é a sobrevivência. Pense em episódios como o da borboleta ou da doença da lesma raivosa. Quando qualquer coisa desastrosa ou perigosa entra na Fenda do Biquíni, todo mundo larga o que tá fazendo e age como um só. E não importa se é uma mariposa, uma doença contagiosa ou o Patrick cantando. Se tem um sinal de perigo, eles viram uma multidão com um pensamento único. No episódio da minhoca do Alasca, eles não só evacuaram, eles fisicamente empurraram a cidade inteira pelo fundo do mar em menos de um dia. E o que eu tô dizendo é, a Fenda do Biquíni conhece desastres. Esse povo sabe exatamente como sumir quando precisa. E esse episódio encaixa perfeitamente nesse padrão. Ruas vazias antes do amanhecer, animais também sumidos, e eles executaram isso com muita precisão. Nenhum deslize em dias, ninguém ficou para trás, nenhuma conversa vazando, eles são assustadoramente bons nisso. Mas então, se eles realmente evacuaram por alguma ameaça, o que seria dessa vez? E é aqui que começa a ficar muito interessante. Vamos rever o que o Bob Esponja de fato vive quando ele tá sozinho. No começo, é só enfrentamento inofensivo. Ele imita o Lula Molusco, finge seu siriguejo, dorme debaixo da pedra do Patrick. É só o Bob Esponja preenchendo o silêncio do jeito que ele sabe. Mas quanto mais tempo passa sozinho, mais estranho isso fica. Ele começa a conversar com o barco como se fosse seu melhor amigo. Aí parece o fantoche do Patrick feito de hambúrguer que de alguma forma responde e o avisa sobre o barco. E existe uma possibilidade real de que nada disso esteja acontecendo de verdade. Tudo pode ser uma alucinação costurada pelo cérebro dele para dar sentido ao silêncio. E no final, o Bob Esponja está escrevendo no diário dele sobre veículos que falam, fugindo de barcos na rua e balançando um machado num ônibus cheio de gente. E isso é um manual de alucinação induzida por isolamento. O Bob Esponja pode estar imaginando ser assombrado pelo barco e pelo Patrick de carne, simplesmente porque ele quer interação com alguém. Não importa se é medo ou carinho. Mas e se não fosse só isolamento? E se algo tivesse acontecido realmente na Fenda do Biquíni? Algo que desencadeasse alucinações em qualquer um exposto por tempo demais? Pode ser algum tipo de fungo, uma floração de algas, um vazamento químico ou alguma poeira mágica tipo que o Lula Molusco inalou na terra do clarinete. Ainda não tem uma resposta certa, mas pode ser qualquer coisa. O que eu sei é que seja lá o que for, tinha que ser perigoso o suficiente para Sandy, o cérebro mais racional e preparado da cidade, fazer as malas e ir embora. O que torna o final ainda mais estranho. Se o Bob Esponja foi tão afetado assim, por que não o levaram junto? Por que iriam tão longe a ponto de deixar ele sozinho na cidade? E é aí que a gente chega na parte mais feia da teoria. O Bob Esponja é um desastre em crises, e o desenho provou isso repetidamente. O episódio da borboleta quase vira uma tragédia só porque ele não conseguiu diferenciar o inseto inofensivo de um monstro. No episódio do fungo, ele não percebe um fungo contagioso na própria cabeça, e quando ele percebe, ignora.
sem contar as explosões incontáveis que causou na cidade. Então, se você precisa mover centenas de pessoas rápido e em silêncio, ele é um passivo. Ele vai te atrasar, chamar atenção ou tentar ajudar da pior maneira possível. E a Fenda do Biquíni sabe muito bem disso. E se isso for verdade, a linha do tempo desse episódio parece bem diferente. Primeiro eles recebem informações sobre algo perigoso, provavelmente pela Sandy, com sua bagagem científica. Não sabem o quão letal vai ser, mas eles têm uma hipótese. O Bob Esponja pode sobreviver à exposição melhor do que qualquer outro, porque ele é uma esponja. Mas eles não podem avisar ele, e se ele soubesse, faria alguma coisa impulsiva. Então eles vão embora sem avisar. Eles sabem que o Bob Esponja não vai procurar, e ele simplesmente vai aceitar. E por um tempo funciona, mas eles também monitoram de longe, prontos para voltar assim que for seguro, ou pior, quando precisar evacuar o próprio Bob Esponja. E o segundo acabou acontecendo. O Bob Esponja entrou numa espiral de alucinação e eles decidiram buscar ele. Então voltaram à Fenda do Biquíni bem na hora que ele estava prestes a perder completamente a cabeça. E falaram para ele a mentira inofensiva do Dia Nacional sem o Bob Esponja. Em outras palavras, o experimento falhou. Deixa calma, rapaz. Vocês todos continuam vivos, mas pra onde foram? Que é o feriado do Tio Bob Esponja. Mas faz semanas que vocês sumiram. Todo mundo precisa de pelo menos um dia longe do... Bom, que bom pra vocês. Então eu acredito que o Dia Nacional sem o Bob Esponja é só uma história conveniente, uma que o Bob Esponja e o Patrick acreditariam sem questionar. Mas ainda tem muita coisa sem explicação nesse episódio. E é um daqueles episódios que quanto mais você escava, mais perguntas aparecem. Foi realmente um feriado? Tinha algo perigoso na Fenda do Biquíni ou foi tudo na cabeça do Bob Esponja? E qualquer que seja a resposta, ela não muda a parte que essa é uma história sobre o Bob Esponja sendo abandonado pelas pessoas que ele ama. É frio, calculado e dói, mesmo que ele não perceba. Mas tem muitos episódios que isso acontece. E o que você acha dessa teoria? Deixa aí nos comentários e se inscreva para não perder o próximo vídeo.